E se você, mulher, pudesse se empoderar de verdade para fazer o teu negócio prosperar, para se comunicar melhor, eu acredito de verdade, a sociedade está mudando, está evoluindo e tem que evoluir mesmo. Se você puder usar isso no seu negócio, vai ser maravilhoso. Se você caiu de paraquedas nesse canal, você está no Tudo é Venda Podcast. Eu sou seu host, Jefferson Carvalho, e hoje eu estou de frente com a Elaine Keller. Seja muito bem-vindo ao Tudo é Obrigada, Venda. muito honrada com o convite, Poxa, viu? eu não tenho nem E palavras. depois dessa introdução, eu espero que de fato eu empodere as mulheres. Show. Eu queria conhecer um pouco da tua trajetória, porque, as pessoas que te conhecem na comunicação, né, que Sim, você que é o sempre trabalho mais recente, né? sim, mas e quando você começou, assim, de repente a empreender, a vender, você lembra de um episódio bem lá da tua infância que você Acho que viveu? quando eu fui concebida, né? Já Porque saiu da barriga não, vendendo a cordão gente já umbilical. briga para ser o primeiro, né, É, a chegar lá. Então, caramba! não é? Nossa, é verdade. Né, para chegar primeiro lá no ovário. Então, eu já nasci correndo para ser a primeira, para Gente, vender. que é isso? Eu nunca pensei nisso. Sensacional, sensacional. Hã. É, então, mas assim, de verdade, essa coisa de vender, de ser comercial é um dom. E as pessoas que têm, elas têm que se orgulhar É disso. verdade. Porque eu sou, por formação acadêmica, economista, advogada e jornalista. É nerd. Nada. Ah, é. Ou, ou muito indecisa, né? Não, pô, Só falta eu fazer medicina agora. por que não, né? Por que não? E, mas assim, no frigir dos ovos, o que eu sou é vendedora. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Porque se você não sabe vender, você não é bom profissional em nenhuma dessas áreas. Quer dizer, até você pode Pode ser. ser bom, mas ninguém vai saber que você é Vamos bom. lá, não É, vamos ser tão taxativos. Se você é um advogado e você não é comercial, você vai acabar ficando na área do contencioso ali, de fazer a peça, sim. que também tem super seu valor, você vai ser um acadêmico. Mas a pessoa que une a venda à advocacia é a pessoa que vai abrir as portas do escritório, que vai falar sobre o escritório, ela vai fazer aquela relação institucional. Vai mostrar para o outro o valor que tem o trabalho dela, né? Exatamente. E assim em todas as carreiras, em todas as profissões. Então, vendas é um dom. E aí você me perguntou, desde quando você é vendedora? Eu me vejo vendedora desde muito pequena, né? Eu Uhum. venho de uma família de classe média, meu pai era sargento, servia na AMAN, em Resende, Ah, né? pertinho lá Cidade de vizinha da VR sua. City. Exato. E eu tinha uma vida boa, mas modesta, né? Dentro Uhum. do padrão ali de classe média. E eu me virava nos 30 para ter um dinheirinho ali a mais, né. Então, eu fazia de tudo. E assim, a minha primeira experiência legal com vendas, eu era adolescente, eu devia ter uns 14, 15 É anos. mesmo. Eu tinha um tio que vinha do Rio de Janeiro, e a gente que é do interior, né, a pessoa que vem do Rio de Janeiro Pô, pô, veio do Rio, veio de São Paulo. veio do Nossa, Rio. tipo E meu tio trazia, não sei exatamente quem fazia naquela época, enfim, ele trazia uns colares. Nessa época que eu era adolescente, era muito comum as mulheres usarem uns colares de contas e tal, que faziam, as artesãs faziam e usavam, né, no look. E meu tio trazia vários e eu saía, eu tinha uma bicicleta Ceci, aquela com a cestinha aham. branquinha, a minha era azul com a cestinha branquinha, e eu saía vendendo Hã. esses colares e nas casas, batendo mesmo, nas casas do meu bairro, nas mulheres que eu conhecia, quando eu fazia unha, e já ganhava uma graninha com isso, assim. Depois, na faculdade, quando eu fui fazer economia, eu comecei economia muito nova, com 17 anos. E estudei na Federal de Minas, fui para Minas. E também perrengue de grana, Pô, assim, faço ideia. porque Não, universitário, pô. perrengue total. É, Então eu era bolsista do CNPq, então eu passava o dia inteiro na faculdade, boa. mas quando eu queria uma graninha extra, até porque eu queria ir para o Rio, porque daí meus pais já moravam no Rio, né? E eu queria ir para lá, ver minhas amigas e tal. Ficar lá em Copacabana, Eu, o né. que que eu fazia? Ovo de Páscoa. Eu aprendi a fazer ovo de Páscoa e eu vendia na faculdade inteira, na universidade inteira. Mas é sazonal, né, e quando não era Páscoa? Só que eu ganhava uma puta grana, aí depois pão de mel e tal. Ah, Então, assim, eu sempre inventei alguma coisa para vender,
né? Assim, Muito bom. e, Eu já e vendi doce também. é. É. E eu digo o seguinte: quem é da área de vendas tem que ter orgulho, porque a gente não morre de fome. Entendeu? A gente, assim, você não tem nada para fazer, você vai vender. Você vai vender Eu alguma tava coisa. comentando com o pessoal que eu fui na casa da minha avó e ela faz crochê. Ela fala que é a terapia dela. Que ela fala assim, não, eu descobri que fazer crochê é o que me desestressa. E ela faz umas peças lindas. Eu falei, vó, vou vender pra você. Opa, Ô, vó. peraí, eu já preciso conhecer sua avó. Eu tenho até que pedir desculpa pra minha avó, porque eu não peguei ainda pra divulgar, mas eu vou divulgar, eu Poxa, vou divulgar. sim, fazer umas saídas. As mulheres hoje em dia estão valorizando muito as peças de crochê, saídas de É praia e verdade. tal. Não, vamos botar Vamos sua divulgar, vamos avó para divulgar. fazer Tá vendo? A looks. gente que gosta de vender, a gente já pensa, né, A em gente venda. já Tudo é venda. Já... estrutura, né? Já tô É. vendo sua avó no São Paulo Fashion Week. Ó. E aí, Elaine, é legal isso porque a gente vê uma trajetória que é construída e que pra gente, né, a venda foi natural, mas para algumas pessoas é algo muito taxativo. É algo negativo até, assim. As pessoas é, não querem se intitular vendedores, porque elas pensam que todo vendedor é picareta. Eu queria a tua visão sobre isso, assim. Por que isso acontece? Olha, é assim, na vida, a questão do caráter, e a gente até estava conversando isso um pouquinho antes de começar o Uhum, podcast, né? O caráter não tem a ver com a tua religião, não tem a ver com a tua cor, não tem a ver com o teu sexo, com a tua escolha sexual, tem a ver com você, com o seu eu. Então, assim, existem vendedores picaretas, sim, mas não ficam por muito tempo no mercado. Assim como existem advogados picaretas, assim como existem jornalistas picaretas, coaches. exato, coaches É, picaretas. A picaretagem está no mundo, é, né? Mas o mundo se encarrega de expurgar isso, né? De selecionar quem é o bom. perfeito. E quando você acredita no que você vende, e tem uma coisa, tá? Eu só vendi na minha vida o que eu acreditei mesmo. Então, eu sou a primeira pessoa que eu acredito. E no direito, eu digo o seguinte, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Eu, antes de pegar uma causa, eu olho, eu estudo a causa para ver se de fato aquele direito é bom. Nossa, legal isso. Quando não é, eu falo para o cliente: olha, eu já neguei. Tem um cliente que, por exemplo, bem recente, não, mas por favor, eu quero. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui não tem mais o que fazer, eu não pego. Ou se o cliente fala, não, mas eu quero uma última tentativa, eu falo, olha, tá na UTI, com grande chance de morrer. É, Você quer, a gente dá o último suspiro, mas eu não te garanto porque não é bom. Então, o que você tem que ser é honesto. perfeito. Porque daí você deita a cabeça no travesseiro e você sabe que você não enganou ninguém. Ah, mas eu vou colocar uma pimenta aí Tá agora. bom, vamos lá. Tem gente que deita a cabeça no travesseiro sendo picareta. E Hum, aí eu acho que é patológico, mas, né? eu acho também. Aí a gente tá É, falando dos psicopatas é, que, infelizmente, eles sempre existiram, mas eu acho que com a questão da internet, a gente hoje tem muito mais visibilidade. A gente tem mais acesso à informação e mais acesso à vida das pessoas, inclusive dos psicopatas, né? Mas é a tal história, o mercado se encarrega de selecionar. perfeito. Ficam Perfeito. sempre os bons, né? Ninguém chega aonde chega porque teve sorte, chega porque soube construir. E essa base dessa construção são os valores. E isso eu devo muito à minha vida de filha de militar, né? Os Sim, militares têm essa base de muita ética, eles valorizam demais a questão da boa conduta, sim. né, do hábito. O hábito é uma questão importante Eu, também. eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, porque é Exato. o que você faz no Você longo ter prazo, disciplina, né? a Exatamente. construção, se você for ver, vai plantar alguma coisa, se você, poxa, espera colher aquilo que você plantou, você precisa cuidar daquilo, regar, ir lá, fazer a inspeção. Então, assim também são os nossos hábitos. Sim, Se a gente não está regularmente fazendo o que precisa ser feito, não adianta querer esperar o retorno no final, né? exato. E teve algo assim que você vendeu que foi muito difícil? Muito difícil? Não, não teve venda difícil. Assim,
as vendas, por exemplo, quando você vende, eu fui do mercado de tecnologia e para governo, né, que sempre foi uma área que eu gostei muito de atuar com o governo. Elas são mais longas e elas têm um processo de legalidade, então você tem que esperar um edital e etcétera. E elas são por si só mais complexas, mas não foram difíceis. Tem aquela questão de você tem que saber o que você está vendendo. Então, até quando eu vendi tecnologia, que não era um mundo familiar para mim, eu procurei estudar aquilo, eu procurei entender ali com os pré-vendas. eh, Você vende quando você conhece a dor do cliente e o que você tem de solução. Isso é um Lego, né? Sim. Então, se você não conhece a dor do cliente, se você chega querendo só vender o teu produto para bater meta e tal, você não vai encaixar, né? É. Essa pecinha não encaixa. Então, você tem que conhecer a dor do cliente muito mais do que ele, inclusive. Você tem que pedir licença para entrar e entender, porque às vezes ele, não é que ele não conheça a dor dele, não é essa pretensão que eu tenho, mas às vezes ele não está conseguindo ter um olhar crítico sobre aquilo, né? Deixa eu trazer uma ênfase do que você falou rapidinho Claro. sobre pedir licença. Eu acho que esse é um ponto que até assim, eu tento incorporar no meu dia a dia, porque eu acho que é um diferencial que a gente tem como vendedor, tá? Acho que muitos vendedores, e aí tem escolas para tudo, né? Tem especialistas de vendas de todos os tipos, que inclusive ensinam outros a serem picaretas. É. Infelizmente tem. Hoje em dia a internet ela dá voz até para os imbecis e natural, isso acontece, Uhum. né? Antigamente você ainda tinha uma certa regulamentação disso, mas na internet acho que a gente caminha para uma regulamentação para tentar deixar essa comunicação um pouco mais, eh, sei lá, dentro dos valores, né? Vamos chamar assim, Transparente, é. transparente, boa. E, e aí, assim, o que eu vejo é que muita gente não pede licença Uhum. para falar sobre um problema que é do cliente, que é do outro. E aí fica naquela de tocar na ferida, né? E acha que vender é ficar, não, eu já sei qual que é a dor, vou ficar tocando na ferida até sangrar, até a pessoa ficar se sentindo mal. E aí eu sou o único com remédio ali para poder curar ela. Pô, cara, isso Exato. é venda, mas é ético? Então, mas quando você fala com empresário, É, ninguém chegou onde chegou à toa, sim, né? Então, você querer ter arrogância de querer achar que você entende mais do negócio da pessoa do que ela própria, que batalhou, ralou para chegar onde chegou, mas às vezes ela tá tão envolvida ali naquela questão, ou ela tem que dar foco a outra coisa, verdade. que ela não pode dar foco. Então, se você pega aquilo que está dando trabalho para ela, tá gerando algum problema, mas não é o core do negócio dela e ela precisa dar foco no core e você consegue dar ali uma solução, a chance de você ganhar a confiança e vender é muito grande. Então, é a história de vender valor e não Sim, preço, né? sim. O que que é vender valor? Eu já vi muita gente falando na minha carreira comercial, vender valor, vender valor. Isso para mim, juro, às vezes ficava um pouco nebuloso. Até que eu entendi que eu vendia valor, porque eu ouvia o cliente. E a gente tem que ter essa humildade de chegar nas primeiras reuniões e ouvir bastante e falar pouquíssimo, né? E tem pouca gente que sabe fazer isso. Quer Exatamente. dizer, não quero também, É, estou sendo muito arrogante, vai. não, não, mas não, Mas tem eu comercial que chega, concordo. já quer botar um PowerPoint, uma Mas apresentação. Olha, minha empresa é a isso, aquilo. escola tradicional de vendas, É. Elaine, é uma escola de empurrar, é uma escola de vai lá, você tem que falar com energia e tal. E assim, cara, beleza, perfis e tal. Só que hoje eu acho que a gente está caminhando para um mundo que tem essa venda de valor mesmo. E aí, quando você fala de valor, o que que eu penso? Além de ouvir o outro, é também pensar assim, tá, ela me permitiu entender mais sobre o problema dela. E aí eu paro de querer colocar o dedo na ferida e começo a investigar junto com ela Sim. o que que levou ela a chegar ali e o que que a gente pode encontrar de solução. Porque às vezes o que eu tenho para oferecer não é a solução. Uhum. Né? E eu não sei, já aconteceu contigo, para mim já aconteceu isso, de eu chegar nessa investigação e falar, cara, entendi e eu tô vendo que eu não consigo te ajudar. Mas eu Uhum. acho que esse caminho aqui é legal para você e, pô, boa Sim, sorte. e às vezes você até indica, né? Olha, o teu problema. Quantas vezes eu já fiz muita implantação de
conformidade de Lei Geral de Proteção de Dados. E porque é uma vertente que está ligada tanto à tecnologia quanto ao direito, né? É verdade. E então eu fiz adequação de muitas empresas renomadas do mercado. E aí, muitas vezes, essas empresas me chamavam de novo e eu olhava e falava: não, seu problema é de segurança da informação, que tem especialistas dessa área que não sou eu. Eu sou advogada, né? Entendo de tecnologia, mas não entendo de segurança da informação. E você vai precisar de um cara que te fale aqui sobre a questão de como você manter seguro aí teu banco de dados, etc., mitigar risco, etc. E aí você indica um colega, né? Mas você tem que ser transparente, né? Sim. Não é falar, não, olha, eu consigo, se tiver ali o vazamento, eu consigo, como você vai. Não, não, o cara não pode ter o vazamento, é isso que ele não quer. É, Então você tem que ter esse ouvido também apurado de entender que ele não, o que ele espera, né, no final das contas, né? é um alinhamento de expectativa, né? Eu acho que Exato. é igual qualquer relação. E aí eu, assim, eu não sei se você, eu tenho essa mania, tá? Eu vejo assim, pô, se essa pessoa, ela tem um relacionamento bom com as pessoas que estão à volta dela, eu já automaticamente, cara, desculpa, me julguem, tá? Mas eu rotulo mesmo, eu olho assim, cara, essa pessoa aqui que tem bons relacionamentos, naturalmente ela tem mais chance de ser um bom vendedor, porque ela cativa as pessoas, ela conseguiu manter uma rede legal, então é isso. Agora, uma pessoa que está sempre enfiada em problema, né? Qual que é a chance dela ser um bom ouvinte? Qual a chance dela Sim. fazer bons É negócios? isso, o bom comercial é um bom ouvinte. É, Ele tem que estar aberto a captar o que a pessoa precisa, né? E ali ele faz a venda dele, né? sim, sim. Mas ele tem que entregar, né? Eu sempre. É o pós-venda e Exato, isso aí também eu sempre preservei, sabe? Assim, por onde eu passei, eu ficava muito injuriada quando eu prometia algo que uma outra equipe ia entregar e não entregava. pô, eu passo até mal. Nossa Senhora, É ruim pra caramba. eu caio É matando. ruim. E assim, fico até com uma dúvida agora e trago para nossa audiência aí. Você já se sentiu mal? Você que é do comercial ou você que é empresário, que prometeu ali pro cliente, você sabia que podia dar conta, mas o time não veio junto, né? Qual o sentimento que gera? É um sentimento de frustração mesmo, putz, e agora, né? E às vezes, assim, acho que devolver o dinheiro é o mínimo, né? Uhum. Mas fica, O problema é quando não dá. não Por dá, exemplo, tem quando coisas que não você dá. vende, como eu estava falando, para o É, setor público. Você não tem como devolver o dinheiro. é verdade. Você tem uma legalidade que você tem que cumprir. Então, já quebrei muito pau por conta disso. E eu sou brava. Eu sou difícil. E essa questão, assim, como que a gente conecta o que a gente tem vivido hoje, tá? Que eu acho que é importante, tem pessoas hoje lutando pela sobrevivência, né? Uhum, Quando o pessoal fala, essa pauta aqui é de um lado, é de outro, cara, não importa, né? A questão é, tem gente hoje que está lutando pelo direito de viver. E como que a gente conecta isso, que eu acho que é importante conectar, na venda do dia a dia? Você uhum, consegue sim. trazer para a gente um pouco do que você tem feito? A maturidade me deu muitos presentes. A gente chegar na maturidade é um presente. Eu costumo dizer isso porque quando você está ali até a faixa dos 30 anos, 35, você está na luta para sobreviver. Depois que você consegue uma certa estabilidade financeira, emocional, né? Para as pessoas que querem construir família, constroem família, para aquelas que querem ter o seu apartamento próprio, enfim, quando você conquista o teu objetivo, né, o teu propósito de vida, que já está ali na faixa dos 40, você começa a criar uma maturidade de dizer, ok, eu atingi o que eu queria, que foi exatamente isso que eu percorri. E aí você fala, o que eu vou fazer agora em prol das pessoas, da sociedade? Eu estou contando para você a minha vida, assim, Sim. né? Então, assim, primeiro eu passei muito perrengue para sobreviver, tá? Minha vida foi de batalha. Eu cheguei a dormir em colchão na sala de amiga aqui em São Paulo. Porque saí de trabalho, não tinha outra, falei, vou voltar para o Rio de Janeiro para casa dos meus pais, e a amiga minha fala, não, você vai ficar dormindo na minha sala, Pô, isso que é mas amiga, hein? você vai dar a volta por cima. E Poxa, fiquei com as minhas roupas em mala, né, Juliana Chicama, pô. manda um beijo para ela, e dormindo na sala por um tempo até eu me reerguer.
E então, assim, eu passei por muito perrengue. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida muito estável. Considero que venci na vida, né? Porque eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho a minha casa, né? Assim, hoje, graças a Deus, não morro de fome, mas assim, aí quando eu cheguei nessa coisa de estabilidade, eu falei, o que que eu quero, como é que eu quero ser lembrada quando eu morrer? A gente começa com esse exercício. Legal. O que que eu vou deixar de legado? Né, assim, Tipo, o que que vai estar escrito no seu epitáfio, porque né? livro agora todo mundo está escrevendo, né? Tá um tal Plantar de uma árvore, é. escrever um livro e Não, ter filhos. árvore ninguém quer plantar porque você não tira foto e Putz. bota no Instagram, no E lançamento, se fizesse, né, né, se da fizesse plantação isso, lá. Porque livro é, agora, como tem um certo status, eu fico lá com uma fila de gente tirando foto, tá todo mundo fazendo livro, né? caramba. É, eu tenho um pouco de crítica a essa questão. No outro dia até meu marido falou, você não vai escrever um livro? Eu falo, nossa, hoje em dia até me horripila, assim. Claro, eu pretendo escrever, mas é que tá tão... Banalizaram tanta coisa de fazer um livro que eu me arrepio um Você pouco. não curte muito modinha, né, pelo que eu tô vendo, assim. Não, Ah, não, entendi, entendi. não. Então, eu fiquei pensando o que que eu ia fazer para deixar de legado. Então, eu sou vice-presidente de uma ONG que chama Marias da Internet, que a gente dá atenção para as mulheres que tiveram a sua intimidade violada no âmbito da internet, por ex-companheiros ou por companheiros, né? A gente não gosta desse jargão, mas só para quem está nos assistindo entender do que eu estou falando, aquele chamado pornô de revanche. Hum, Né? Então a gente dá todo o apoio para a mulher, seja na questão psicológica, na questão do direito mesmo, e até de fazer cessar mesmo os danos ali causados por um vazamento, ou às vezes até por uma ameaça de vazamento. é mesmo? Rola isso? Rola muito. E aí eu entro que nem delegada. Ué, você coloca, né, você tá com a OAB ativa? Tô, Ah, eu sou então. advogada. Ah, então, aí não, vou É. ativar, deixa eu colocar essa OAB pra cantar agora aqui, né? Exatamente. Então, eu trabalho para esse grupo de mulheres. Quando eu estava na Jovem Pan, né, até recentemente, tem 15 dias que eu saí, eu fazia um programa, o Linha de Frente de final de semana, que eu tentei fazer um pouco de um trabalho de pegar pautas da atualidade, mas com um olhar holístico sobre elas. Então, falar um pouco sobre o etarismo, sobre a terceira idade. Legal. E o que eu estava te contando, a gente empodera as pessoas quando a gente mostra exemplos de vida de pessoas que não estão nem aí para essa história toda, né? Então, assim, quando a gente falou do etarismo que eu estava te contando, eu levei uma senhora linda que se descobriu modelo depois dos 60, tira fotos, faz campanha para grandes marcas e é linda Que e legal. tá aí exibindo o corpo dela, feliz da vida, tirando fotos e é modelo fotográfico de passarela. E nunca passou pela cabeça dela que ela podia ser isso depois dos 60. Olha que legal. Nossa. Isso, isso É, é mostrar o é. empoderamento da mulher, E é né? emocionante, porque inspira. Eu não tenho vontade de ir na passarela, mas eu olho, assim, você contando a história dela, eu penso assim, cara, às vezes a gente se limita à toa, entendeu? Exatamente. Porque a gente pode tudo, assim, dentro é claro, né? Dentro das regras e tal. Cara, você tem que ser feliz. Como que você vai ser feliz? Não desrespeitando ninguém, não sendo, não fazendo nada ilegal, cara, tá tudo certo, né? Exato, exato. E aí levei uma senhora que ajuda mulheres da área de TI até ascensão na carreira, porque ela chegou Que a bacana. diretora de tecnologia da informação. Então, ela ensina as mulheres como galgar isso. Então, é isso. Eu acho que essa coisa é, do modismo, né? É, Empoderamento também ficou uma coisa muito batida. é. Empoderamento você dá quando você mostra que as pessoas podem chegar lá, como elas chegam, quem chegou, como fez. Isso que você está fazendo aqui, né? Assim, um Sim. pouco de tudo é venda, tá? Como é que você chegou no lugar? O que que você dá de dica? O que que você fez, né? Então, é isso, né? Como quase que um tutorial, né? Sim, e assim, eu não sou dono da verdade. Né? A minha visão de vendas, ela tá sendo aprimorada
conversando com a Elaine aqui, conversando Uhum. com cada pessoa que senta aqui comigo, Sim. né? E eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente entende, e aí, pô, tem uma opção de filósofos que já batem nessa tecla muito antes da gente existir, né? Que, cara, talvez o segredo da vida seja isso, você entender que você pode aprender com muitas pessoas, e eu acho que é essa a dinâmica mais legal da vida, Sim. sabe? Porque beleza, né? Você ascendeu lá, conseguiu chegar no topo, que você esperava que fosse o topo, mas a vida é um ciclo. E aí, de repente, você vai e volta e fala: Não, pô, na verdade, o topo que eu quero agora é esse. Eu quero Uhum. empoderar pessoas. E aí é isso, a gente vai se redescobrindo e criando novos Sim. propósitos de vida para ser mais É. feliz, né? E mostrando que ninguém tem uma vida de Doriana, né, assim, que né, Família. exato. Todo mundo tem seus É, perrengues. Eu como mulher, eu tive problemas na carreira, de vendas, eu fui assediada, eu tive problemas de discriminação. Mas a gente supera isso e a gente tem que pegar na mão dessas novas gerações e dizer: olha, você pode fazer dessa forma e tal. Como pai e mamãe mesmo, sim, né? Assim, sim. ajudar a trilhar esse caminho, a sair das pedras que existem. E eu acho que a melhor forma de educar é pelo exemplo. Eu acredito Exatamente. muito nisso, porque Uhum, falar, cara, por isso que eu, sim. assim, alguém vem me falar, esse mercado aqui tá em alta. Ah, tá em alta, beleza. Deixa eu ver os números. Que aí você tá olhando o que é real. A mesma coisa, essa pessoa aqui é confiável. É confiável. Deixa eu ver o histórico. Que Uhum, é a vida da pessoa que sim, você vai olhar é o comportamento, o sim. que ela realmente é capaz de fazer. A gente, porque quando for ao ar, já vai ter sido eleito um monte de gente aí, né? Eu Uhum, não vou falar de política aqui, mas é tá. só um exemplo assim para trazer. Na hora de prometer, todo mundo promete, né? Uhum, E assim como a gente tem vendedores que prometem pra caramba e na hora de entregar não entregam. Mas eu acho que independente de em quem você votou, em quem você elegeu, é importante entender a capacidade que as pessoas têm de executar aquilo que ela está uhum, falando, né? exatamente. Porque falar todo mundo fala, até Sim. papagaio, É verdade. né? Elaine, a gente falou sobre um pouco da tua trajetória, né? De como você foi construindo essa jornada na comunicação, na venda, e hoje eu entendo que atua tanto nessa ONG, quanto também no trabalho de ajuda às mulheres que querem se colocar no mercado. Eu tenho uma empresa de tecnologia, Tá, eu tenho um escritório de advocacia, eu estava como diretora institucional da Jovem Pan e atuando na ONG. A ONG até que me demanda pouco. entendi. Infelizmente que eu digo, não, Você queria estar mais eu lá. queria, não é que eu quero que mais mulheres tenham, pelo amor de Deus, mas Aham, é que às vezes as mulheres não conhecem a Marias da internet, né? Não entendi. sabem que tem uma ONG bacana disposta a ajudar. Então, sempre que eu posso, eu tento divulgar. E aí agora eu saí, né, há 15 dias da Jovem Pan e estou pensando ainda alguns projetos, Tá. porque eu não paro muito quieta, continuo no meu escritório e continuo com a minha empresa de tecnologia e com a ONG. Nesse, nesse espaço de tempo que eu tenho de Jovem Pan, eu quero tentar fazer alguma coisa nesse sentido de ajudar, de trabalhar muito na questão de ESG, que é uma área que eu Bacana. gosto muito. Eu fiz uma especialização na Sorbonne, em Paris, na universidade, né? Nessa área, e gosto muito. Quando eu estava na Jovem Pan, eu comecei a tentar implementar algumas coisas muito voltadas para a parte do social, do ESG, né? Que eu gosto muito da parte do social. Então, por exemplo, a Jovem Pan, desde o ano passado, começou a trabalhar a campanha do Teleton. O ano passado nós Que fizemos a bacana. campanha do Teleton. Esse ano, Foi você que puxou lá, então. sim, eu que fiz a Ah, parceria com a ACD e pô, com a maneiraço. SBT.
E esse ano eu cheguei a fazer as reuniões e tal, e estão seguindo, porque ontem eu escutei na rádio a campanha do Teleton, falei, ai, que bom que mantiveram. Então, essa coisa do social é que eu gosto bastante, então, de igualdade, de gênero, trabalhar isso, mas não trabalhar, você já entendeu, eu não gosto de modismo, eu não gosto de É bandeira, de porque o pessoal tá com esse militância. carimbão de SG, né? Toda empresa quer isso E agora. não é militância, tá bom. O que que nós vamos fazer Uhum. para realmente dar espaço às mulheres, né? Porque também não basta falar, ah, tá bom, vou trabalhar com estatística, eu vou promover a mulher. Mas se eu não dei treinamento para ela, se eu não dei condições para ela, se eu não dei condições, inclusive, de estruturar a família dela, porque as mulheres têm, de fato, a questão dos filhos e etc. Então, como eu vou estruturar isso tudo para que eu dê a ela condições de ter uma posição executiva, né? Bacana. Então, eu estou pensando, tem alguns projetos aí que eu tenho trabalhado a ideia e em 2025 eu devo seguir com eles. Ó, fez um mistério aí, gente. Eu quero trabalhar muito com essa questão seja dando palestra, seja de repente com um programa mesmo, ou no âmbito do digital, ou na TV de Uhum. novo, mas ligado a isso, ao ESG. Eu quero trabalhar com pautas que a gente trabalha a Agenda 2030 Sim. da ONU, aí, os objetivos sustentáveis. Quero trabalhar alguma coisa nesse E é sentido. legal que você falou da agenda da ONU. Uma das questões que eles entenderam para diminuir a desigualdade social foi justamente o empoderamento feminino. E é legal isso, pessoal. Eles não tiraram isso do nada, não. Foi pesquisa pra caramba. Sim, Porque tem gente que acha assim, ah, puta pauta bonitinha, legal. Não, pô, isso é pesquisa, isso é número, é dado que foi tirado de pesquisas feitas em vários países, países de terceiro mundo, países que estão no topo do mundo e entenderam isso. A mulher tem um protagonismo importante. Se a gente quiser uma sociedade mais igualitária, no sentido de as pessoas poderem ser quem elas e são, sem rótulo, é, né? Porque é, daí fica. Eu não gosto dessa coisa muito do militante, porque daí tem aquela coisa assim. Mulher falar assim, não, eu que pago minha conta, eu não quero. Gente, qual o problema? aham. Né? Eu sou super feminista, mas se meu marido quer me dar a joia e quer pagar a conta, super bem-vindo, entendeu? E não há problema nenhum disso, porque está na minha Sim. cabeça o que eu posso ser. Eu não preciso nas ações, né, dizer, olha, eu tenho. Por que não isso? Eu não preciso colocar uma botina, estou levando para o extremo. Não preciso botar uma botina, sair armada ou falar eu pago minha conta para mostrar que mulher tem espaço. Você pode fazer isso de uma maneira, né? Sendo feminina. Exato, É porque exato. tem gente Porque que a confunde, natureza é. da mulher é mais delicada. Então, Sim, por que sim. perder, né, a delicadeza, né? É porque tem gente que confunde, acha assim, a feminista não é feminina. Exatamente. Calma, calma aí, coração. Uhum, A mulher só tá querendo o espaço dela. É exato. isso. A mulher quer respeito, Ah, acima de tudo, porque, por exemplo, a gente que passa pela área comercial tem muito disso, né? Assim, vai usar o decote para. uhum. Até eu já brinquei, né? Ah, vou usar o decote para vender. Mas brincando, eu nunca usei, pelo amor de Deus. É, eu sempre fui muito. Eu vendo o meu intelectual, né? Sim. Assim, mas a gente sabe que tem esse estigma, essas brincadeiras que até a gente acaba usando também, às vezes no tom de brincadeira, a gente acaba embarcando nisso. Até aí eu não vejo problema. As pessoas ficam com esse problema, né? Brincou assim, já fica, sabe? Tá muito mimimi também. Brincar não tem problema. O problema é quando a coisa vai para a prática, É. né? Então, eu já tive situações muito embaraçosas que não eram uma brincadeira, era uma prática. Eu já tive chefe passando mão em perna, Putz, eh, falando aí no meu não. ouvido, sabe? Eu já tive todo tipo de desrespeito que você possa imaginar. Eu grávida de barrigão, eu trabalhei até os últimos dias, né, da minha gravidez, porque foi muito tranquila. Eu fui fazer uma venda, não vou dizer o lugar. Cheguei lá, o sujeito homem, virou para mim e falou assim: Você se importa de subir 4 andares de escada? Que a gente está sem elevador. Eu falei para ele: Olha, eu só estou grávida, se você não tiver pressa, porque eu vou parando. Né? Aí ele falou: Não, tô tranquilo. Mesmo assim, ele não se tocou, tá?
Ele continuou, tô tranquilo. Subimos os 4 andares de escada, eu no meu ritmo, porque eu tava com E barrigão. o elevador tava estragado mesmo? Acredito que sim, pelo amor de Deus. Eu É, não não, quero, porque eu não fiquei quero pensando aqui, falei, acreditar que ele pô. foi tão maldoso assim, mas assim, falta É, sensibilidade, é. né? Então, esses extremos é que a gente tem que combater. Agora, brincadeira, Mas quantas sabe o que vezes. que eu penso da Ah, brincadeira? Agora um contraponto, né? Assim, pra gente pensar, tá? Tem cara que é malandro, que ele vai testando na brincadeira. sim, isso é Porra, ela não falou verdade. nada, então tá dando espaço. Tem cara que é malandro. Sim. Eu já, eu tenho, porra, tenho um monte de amigo, homem, que já falou, não. Ah, eu brinquei, deu liberdade, entendeu? Então, eu acho que até fica uma dica aí de um homem que, porra, que Sim. tá na. Ó, fica esperto, que às vezes o cara que se, né, tá ali brincando, cara, né? Uma coisa é uma brincadeira Sim, despretensiosa, que aí acho que né? a pessoa Tipo a gente consegue. brincar com quem tem pouco cabelo. A gente quer, Pô, a você gente tá brincando comigo. não. A gente que é É, comercial, a é. gente também é muito comunicativo e a Sim. gente às vezes brinca, E tem que né? ser leve, E né, tem que ser também. leve. É, Às vezes você tá fazendo super despretensiosamente, você tá sim. fazendo por fazer. Eu mesmo brinco comigo várias vezes. Eu era loura, aí agora voltei a ser morena, aí eu brinco com a inteligência artificial, eu me zoo. Então, assim, é É, brincadeira, não, é. sabe? Eu não, você não. Agora, quando isso passa, Quando todo passa do mundo ponto. sabe quando passa do ponto É. por um olhar, por um gesto, pelo excesso, aí você tem que dar limite, né? Aí você tem que falar, opa, peraí, né? Eu ser alegre não quer dizer que eu seja Né, tipo assim, passível de desrespeito. eu tô brincando, mas não tô te dando mole. É tipo isso, Exato, né? Porque acho exato. que rola, É, é. exato. Então tem que ter essa dosagem, né? O bom senso é sempre a melhor receita, né? Legal, legal. Elaine, eu quero falar um pouco aqui dos nossos parceiros e depois eu queria que você trouxesse o seu pitch de vendas. A gente tem um momento aqui do pitch de vendas. Eu venho do mundo Fechado. das startups, da tecnologia também. É, esse parceiro aqui é um parceiro especial porque quando eu fiz a primeira e segunda temporada em Volta Redonda, a gente que é do interior tem esse sonho, né, de, vou pra capital, vai. E Sim, aí eu já pensava, pô, já pensou? Eu vou pra São Paulo, faço uma temporada lá. Por que não, né? E aí eu lembrei de uma vez que eu fiz uma mentoria pelo Sebrae com uma pessoa que é a Marcela, né, que é a esposa do Marcelo, são proprietários aqui do Estúdio Club. E aí a gente começou, a gente já estava fazendo orçamentos e tal. Eu falei, cara, eu vou falar com ela, vou fazer orçamento com ela também. Poxa, né? Foi nossa mentorada lá, vamos ver. E aí a gente conseguiu trazer o Tudo é Venda para cá, né? Graças ao Estúdio Club. que Então, é demais. Eu já visitei. Tem estúdio para banda também, para fazer gravação de música, né? Estúdio de música. Tem instrumentos para caramba, até para é, aula de instrumentos. Muito legal o estúdio. Eu me interessei, porque você já entrevistou aqui a Carol. sim, E Carolzinha. um dos projetos eu quero conversar com a Carol de repente a gente fazer alguma coisa de um podcast também sobre mentoria. Mentoria que as pessoas possam acessar ali na internet Legal. e ter ali, né, Um direcionamento, né? direcionamento, um tutorialzinho, né, de coisas práticas. Então, eu estou elaborando algumas coisas e pensando em falar com a Carol e certamente eu vou falar com o Marcelo, porque eu Aí, ó. adorei, adorei. E aí eu deixo a sugestão, tá? Para quem está nos assistindo, seja você de São Paulo ou não. Se você quer fazer um conteúdo de qualidade, aí só trazendo alguns números, tá? Inclusive eu compartilhei no LinkedIn recentemente. Hoje o poder de influência de podcast, ele tá varrendo os outros tipos de mídia. Claro. Não é à toa que tem podcast passando na TV agora. Não é à toa que grandes influenciadores estão criando. Vocês acham que é à toa? Você acha que o pessoal só. Ah, vou queimar meu dinheiro aqui e vou fazer um podcast. Para. É, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Hoje o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast do mundo. O brasileiro passa mais de 1 hora por semana ouvindo podcast. Gente, eu adoro. Eu vou É contar legal pra uma coisa para caramba. vocês. Ah, Meu marido dorme cedo e meu marido odeia que eu fique com a televisão ligada, porque ele fala que a claridade atrapalha ele a dormir. Então, eu super respeito, então dá o horário dele dormir, ele desliga a TV. coloca o tapa-olho? Não, não, ele A Lu desliga. coloca o tapa-olho. Aí, o que que eu faço? Eu viro pro meu ladinho aqui, Ah, ponho o meu foninho de ouvido e fico no celular. Né? Põe um travesseirinho aqui para a luminosidade do celular não chegar nele, porque você controla muito mais do que uma TV, é, obviamente, é. e fico lá,
fico 1 hora e meia, 2, dependendo do podcast, eu fico ali horas. Que legal. E é legal, por que que é legal do podcast que é diferente, que eu acho que diferencia do programa de TV? Porque às vezes a pessoa falou uma coisa, você gostou do que ela falou, você quer anotar, você pode voltar, parar, você anota, né? Ou a pessoa tá enrolando e a gente Você às vezes, passa. você fala, puta, eu quero ver o final dessa história, você passa, né? É. Então eu adoro assistir podcast porque eu acho que tem essa praticidade que a TV não te dá. Então tem gente que às vezes vai demorar para tomar a decisão de começar um podcast e tem gente que vai entender que, cara, conta números, não há argumentos. Então, Uhum. hoje, enquanto a gente fala, 75% do poder, assim, comparando com as outras mídias, 75% das pessoas se dizem mais influenciadas pelos podcasts do que por TV, rádio e outros tipos de mídia, que é 10% essa parcela. E influenciadores 15%, né? Assim, a gente vê um ganho, mas também influenciador agora também está migrando para podcast. Então deixa a sugestão. O influenciador que tem conteúdo, né, amigo? Ah, é. A gente conversou com a Pri aqui Ah, e foi muito legal esse papo porque ela trouxe um ponto legal, assim, porque tem gente que não é profissional. Assim como a gente falou aqui que, poxa, tem o coach picareta, tem o influenciador que vende negócio do tigrinho fingindo que ganhou e tal para poder ferrar com o pessoal. Tem. Mas aí não é profissional. E aí sim. aí como você falou, o mercado já expurga. E aí Uhum, é isso, exatamente. tá? Então deixa a sugestão para você que é empresário, empreendedor, para você que quer trazer realmente um conteúdo de valor para as pessoas, para procurar um estudo de qualidade e se você escolher o Estúdio Club, eu acho que você não vai se arrepender. Agora, antes da gente falar dos outros, eu queria saber de você, como que faz para te achar, qual o diferencial do seu trabalho, para quem ainda não te conhece. Acho difícil, mas quem ainda não te conhece. Bom, vamos lá. Eu tô no meu Instagram, @Elaine Keller, com K e 2 L's. Eu tenho um escritório de advocacia que eu trabalho com direito civil, né? Uhum. Mas civil digital é a minha especialidade. O meu escritório trabalha com tudo, eu especificamente na área digital, né? E além disso, eu tenho essa ONG que eu acho muito legal divulgar, que é o Marias da Internet, para mulheres que eventualmente tenham aí a sua intimidade vazada, né, na internet por ex-companheiros, por companheiros, É. lamentavelmente, e precisam de ajuda, e precisam de muita ajuda. As mulheres ficam totalmente perdidas, e é compreensível. É É porque compreensível. Então, confiou no cara, né? total, é muito triste É. isso. E também eu pretendo agora para 2025, esse ano não mais, mas lançar um projeto nessa pegada de ESG, e aí possivelmente será ou um podcast ou um programa de TV, ainda estou vendo como vai ser isso, eu estou montando aí eh, quais serão, né, os episódios, as matérias de cada episódio, o conteúdo de cada episódio. E aí, quem tiver interessado também em patrocinar vai ser legal. Aí, ó. Então já deixa aí a sugestão para você que não conhece o É, trabalho da Elaine, né? Vou deixar o arroba dela aqui. Do Marisa da Internet também tem o perfil, né? é @Marias da Internet. Muito legal o Muito nome. legal. Muito bacana. O É, projeto, parabéns. sim, Eu quero também falar de um outro parceiro aqui, Elaine, que é de Volta Redonda. Eu que já sei que você legal. é minha vizinha lá agora da É, região. nasci lá, saí de lá com 17 Aí, ó. anos. E tem Cookie do Mar em Resende também. Ah, é? Ele começou o negócio dele na faculdade e ganhou, assim, ganhou as pessoas da região. E aí ele fez um negócio tão bacana, assim, tão direitinho, sabe? Formatou ali o modelo de negócio, entendeu qual que era a taxa de lucratividade. E aí, comparando com outros negócios do food service, que você consegue ali uma taxa de 15, 17, às vezes 20% de taxa no food service, falando, né, em termos de negócios franqueáveis. O Cookie do Mário, para quem quer investir no modelo de negócio de food service, consegue até 30%, às vezes mais, de taxa de lucratividade. E ainda é barato investir numa franquia do Cookie do Mário. E um outro diferencial legal que eu acho que é Qual que é o importante trazer, Instagram? Cookie arroba do Cookie Mar. do Mário. Ah, legal. É, Vou entrar para é ver. legal pra caramba. E assim, se você compara até com outros negócios de food service, muitos deles te dão o produto congelado para aquecer para o cliente levar. Eu já vi isso em alguns lugares. Aqui não te amarra, ele te passa a receita secreta dos cookies. Você faz um produto Minha artesanal. boca já encheu de Não, você água. tem que ir lá. Quando você estiver em Resende visitando a família, vai no Cookie do Mário que você não vai se arrepender. Hum, Assim, é muito bom. Sempre
produtos fresquinhos. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o contato do Caio, que é o gestor de franquias do Mário, tá? Do Cookie do Mário. Manda mensagem para ele, tira dúvida, vai entender, se for o teu momento, tenho certeza que ele vai te direcionar. Mário, manda o cookie aí que eu fiquei com água na boca. Ó, e eu vou deixar um apelo para quem é daqui de São Paulo, tá? Já tem cliente em São Paulo consumindo o Cookie do Mário e infelizmente ainda não tem franquia aqui. Opa! Então, tá aí, o dinheiro tá na mesa. Mário, vamos conversar. O dinheiro tá na mesa. Bom, e aí uma questão que a gente tem aqui no programa também, que a gente fala que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Tá. Putz, Sem- bitcoins? Você não curte bitcoins? Não, quando ela é verdadeira, sim. Tá. Então, hoje Bitcoin, assim, de moeda virtual é a mais valiosa, Tá. né? E essa brincadeira de pergunta de 1 milhão de Bitcoins é porque dizem, né, que o suposto fundador ele tem isso na carteira dele. E a pergunta é, o que é venda para você, Elaine? Venda para mim é dom, né? Assim, você nasce, é um dom. E eu vou te falar, eu tenho um filho de 11 anos. O meu filho tá numa escola internacional, tem uma vida diferente da minha, né? Com mais conforto, mas ele adora a venda. E eu mesmo? tô mega orgulhosa Que disso. legal, eu tô também mega ficaria. orgulhosa disso. Meu filho vende coisa na escola para os Tá seguindo o amigos. caminho da mamãe. Super! Vende coisa na escola. Quando eu vejo, onde surgiu esse dinheiro? Sabe aquele caixa de chocolate que você me trouxe? Eu não gostei, eu vendi para os meus amigos no intervalo. Eu falo, como Ele tem quantos assim? anos? 11. Pô, maneiraço. Aí aprendeu a vender coisa no OLX com a É minha mesmo? mãe. Sim. E quando ele entra no PlayStation lá de futebol, eu nem sabia, existe uma parte que é para negociar jogador. Eu não sabia também, não. Ele só fica naquela parte negociando jogador. Vendendo. Negociando o jogador. Aham, tipo na Isso, brincadeira e na tal. brincadeira. Aham. Mas ele não. O joguinho mesmo, ele faz pouco só quando tá com os amigos. Aí. Quando ele tá sozinho, ele gosta de ficar negociando jogador. E eu acho o máximo. Quer dizer, venda é dom. É. É um negócio que vem aqui, ó, no DNA. E é bom demais. É o que eu tô falando. Não tenha vergonha de ser vendedor. Você nunca vai passar fome. E quem é vendedor nato, vende até a mãe. Mas tem que entregar. Mas aí você tem que falar pro seu filho, ó. Faz um contratinho, você não pode vender a mãe. Não, Né? dependendo se rolar um share, tudo bem. E aqui, você falou que é dom, mas dá pra aprender? Porque assim, hoje tá rolando uma trend na internet, né? Fui mordido por um garçom. E aí, tipo, ou você tem dom, nasceu vendedor, ou foi mordido por um vendedor, ou dá pra aprender a ser vendedor? Olha, até acho que tudo na vida com esforço e com disciplina você consegue, Sim. né? Agora, você tem que gostar, aquilo tem que entrar em você. Você tem que ter orgulho de ser vendedor, né? Independente do que você seja, como eu falei, advogado, economista, você tem que ter orgulho, né? Eu já vi muita gente falando, eu sou corretor de imóveis. E daí? Correto, você é vendedor, amigo. Ô, Cara, acorda. você ganha muito mais dinheiro que muita gente, sabe? Então, vender é bom demais. Você é dono do seu negócio, você é a lojinha, né? Você é a lojinha. Então, não é? Todos os lugares que eu passei, mesmo sendo funcionária CLT, eu me considerava sócia, porque eu ganhava Claro. comissão. Então, eu sou sócia do negócio. Então, você tem que se ver como dono. Você é dono do estabelecimento, Perfeito. né? Então, é bom demais. Eu acho que sim, pode. Vai exigir disciplina e etc. Mas você tem que, acima de tudo, incorporar que você tem que passar confiança, você tem que passar credibilidade, você tem que também admirar aquilo que você está vendendo. Legal, Eu verdade. nunca vendi nada que eu não acreditasse, que eu não admirasse. Não dá. Você, sabe, você está empurrando Mas uma você vê, até no coisa. relacionamento é assim, né? Exato. Como é que você fica com alguém que você não admira, que você não Exato. confia? E quando você acredita naquilo, você vende naturalmente, né? Você veste a camisa daquilo, você vende naturalmente. Você transmite confiança, né? Então não dá para vender aquilo que você não gosta. Vou trazer um problema agora que é comum, tá? Empresário tá com um time desengajado. Uhum. O time não quer vender,
E aí tem algumas questões que a gente usa, assim, que dica que a gente poderia dar para esse empresário? Então, tem que ver caso a caso, né? Mas geralmente essa falta de engajamento é justamente das pessoas não entenderem o valor que aquele produto tem. Então a gente tem que transmitir o valor para as pessoas. Uhum. Elas têm que entender de fato que problema aquilo resolve. É. Né? Você tem que dar um treinamento para a tua equipe de modo que ela entenda o que aquilo, que dor que aquilo vai resolver. Porque às vezes você não está conseguindo passar para elas o valor do teu produto. E aí é Verdade. uma das coisas, né? E outra é comissão, meu amigo. Você não pode deixar de pagar comissão. Na Para! tua charada. Para! Equipe de venda tem que ser bem remunerada, porque se o cara tá andando de Mercedes, você tá andando de avião, meu amigo. É isso. Sabe? É Não isso. tenha dor de Ou às dividir vezes com você, o cara. às vezes você tá andando por opção com um carro mais barato, mas daqui a pouco você vai colher o fruto, Não, e né? eu já vi dono, empresário, claro, não estou aqui generalizando nem dizendo que essa é a regra, mas eu já ouvi de uma pessoa falando assim: ah, ela ganhou muito dinheiro comigo na área de vendas, ela comprou fazenda, comprou 4x4, Ótimo, dane-se! bom pra caramba. Sinal de que você deve estar Obrigado, né? andando de avião. Porque, É, cara, se você é. dando 10% de comissão, ela comprou uma fazenda, imagina você onde você está agora, Mas né? aí tem a questão das finanças, né? Que tem gente que não cuida do dinheiro. É, exatamente. Então, assim, não tenha dó de pagar bem seus funcionários, né? Você tem que Perfeito. ter uma equipe motivada, uma equipe que entende que ela é sócia do negócio. Na área de vendas, ela tem que ser sócia. Cara, obrigado por você falar isso, porque eu bato muito nessa tecla, assim, nas consultorias, nas mentorias. O pessoal fica fazendo cálculo idiota, assim. Tem coisa que você tem que calcular na empresa, tá? Tem custo fixo que dá para reduzir, e eu concordo com isso. Mas custo de comissão, né? Isso é investimento, assim, é um investimento para você faturar mais. Posso te falar? Eu faço isso na minha advocacia. Tem que fazer O cara me mesmo, né? indicou, eu dou uma porcentagem para ele. Ué, ele me indicou, ele falou bem de mim. Aí, vamos indicar a Elaine, pessoal. Eu pago porcentagem. Você é seu vendedor, então. E aí, Ah. eu vou te contar uma coisa. Eu não faço dentro do meu escritório área trabalhista. Entendi. Passei 2 casos que chegaram para mim, porque são pessoas que confiaram em mim. Eu tive êxito na parte civil e aí me indicaram na parte trabalhista, me passaram 2 casos. Eu passei para um colega, ele combinou comigo e não me pagou. Pergunta se eu passei mais casos para ele, não passo. Mas ele te fez um favor. O não favor de você não mover uma palha para ele. pra ele nunca mais. Gente, para! Pô, Se o outro tá ganhando, você tá ganhando. Tem que todo mundo exatamente. ganhar junto. Exatamente. Se a pessoa for muito egoísta, Exato. ela não serve, não fica. Não, e fica. outra, o teu vendedor tem que andar bem vestido, Sim. né? Ele tem que ter uma roupa decente, ele tem que ter carro para se locomover, né? Ele tem que cuidar da aparência dele. Então, como é que ele vai fazer isso se ele não tá ganhando bem? Então, tira o escorpião do bolso e pague bem a área de vendas. Se você pagar bem em vendas, vai compensar, né? Vai valer a pena. É o coração da É o empresa. coração. Quem é que move o resto? É vendas, não tem jeito. Como é que tá o coração da sua empresa, coração? Será que você tá cuidando O presidente dele? da empresa tem que vir da área de vendas. Porque se o cara Concordo, soube vender, concordo. ele vai ser um bom presidente. Promovam os comerciais em diretores Exatamente. e presidentes. Ponto. Tá Exato. dado o recado. Exatamente. Esse cara vai levar na lua a tua empresa. Tem alguma questão assim que você se motiva no dia que você acorda achando que não é... talvez aconteça isso. Comigo não acontece, mas às vezes acontece de você sentir, sei lá, não tá muito bem e tal. Eu falo que comigo não acontece, não tem um dia que eu não acordo achando que eu sou vendedor. Todo dia eu acho que eu sou vendedor. Mas tem dia que a gente acorda meio borocochô, né? Sim, E sempre tem. é normal, a gente é humano. Mas e aí tem alguma questão que você lembra, alguma frase que te inspira, uma filosofia de vida? Tem algo assim? Olha, eu não vou eu não vou mentir. Eu tenho momentos, a gente já teve, né? Como eu falei, a gente tem altos e baixos na vida, né? Todo mundo tem. E eu me permito chorar. Eu passo um dia na cama chorando, arrasada. Já fui Curtiu total, já bad fui, trip, assim, você vai? já fui tipo beber, ficar bêbada, real. Aham. Só que no dia seguinte eu falo, putz, não vai dar pra viver nessa. Faz uma maquiagem. Exato, você fala, meu,
eu não nasci herdeira. Então, bora lá, vamos botar saquinho de camomila no olho e vamos pra batalha. O que que eu vou... Eu vou ter que me reconstruir. A gente é águia, né? A gente tem que se reconstruir e voar de novo e sair começando do zero. Então, assim, eu me permito chorar, Certo. eu me permito sentir a dor, porque eu acho que a gente não pode falar, não tem essa, tal. Não, a gente é humano, né? A Sim. gente passa, mas eu me dou um tempo, assim, olha, eu vou te dar colo, Elaine, eu vou te dar colo, mas lembre-se que o final do mês Pô, mas ontem eu chega. tava assim, sabia? É, Tipo, mas é isso, a gente saber que é um período, né? sim, e eu me permito É. total. E aí eu sou super. Vai vulnerável Ah, e tal. eu A gente. sou uma merda. Ai, sou uma merda. Eu destruí tudo. Eu tava Tipo, indo vai pro extremo, também. né? Eu vou super pro extremo, tá? Me Então, identifico. bebo, entendeu? E falo, É. sou uma merda, não sei o quê, não sei pra nada. Mas aí Aí, depois você fala, não, pô, acho que eu no dia, exagerei. no dia Ô! seguinte eu falo, legal, você já chorou, agora bora, porque tá chegando o final do mês e as contas vencem, né? A única coisa que realmente vence nessa vida é o boleto, então É bora verdade. lá, É entendeu? verdade. Mas eu me permito, não vou dizer pra você, não, eu tenho um mantra, porra nenhuma. Eu sofro mesmo, já me achei merda muitas vezes na vida, mas depois a Faz gente parte, tem é. que seguir em frente, porque Perfeito. não nascer herdeira. Mas o problema, eu acho, assim, que até as pesquisas da psicologia recente falam sobre isso, né? O problema é que quando a gente não aceita os sentimentos, que são naturais, é igual, pô, a gente é de carne e osso, e os sentimentos são reações bioquímicas do nosso corpo. Sim. Se você não aceita isso, você tá negando a tua existência, pô. Tipo, você Uhum. tá triste? Você tá triste. E é isso, aceita. Aí tem uma sigla que eu sempre falo para os meus clientes, mentorados, né? E agora para os convidados também, que é AQDM. O que é QDM? Aceita que dói menos. Boa. E tem coisa que você tem que aceitar. Sim, Não é para brigar, não é para nada, aceita. Tá triste, sim, às vezes é isso, é o que tem para hoje. Amanhã você acorda, toma um café, toma um banho e bora, sim, né? sim, exatamente. Enfim. E faz parte. Tem dias que você realmente manda alguém passear e aí se arrepende. Pô, eu fiz isso esses dias não, fiz ontem, cara. Ah, É porque às vezes a gente bom, a gente não, vou falar de mim, tá? É, medidas desproporcionais. Eu tava puto com um monte de negócio, o site saiu do ar e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara. E aí tem um cara que tá me enrolando um tempão prestando serviço. Aí, ó, tô me abrindo aqui. legal, bora! E aí o cara. E é um cara do Paquistão, assim. Caraca! E aí ele tá me enrolando um tempão. O projeto era pra ser em 3 dias, já tem mais de mês que ele não me entrega. E aí eu tô sempre dando chance pro cara e tal, mas ontem eu tava puto, assim, muito puto, tal, cansado. E aí, porque o site tinha saído do ar e tal, era problema do servidor, sei lá se era. Tem gente que fala, né, que é Mercúrio retrógrado. Eu não acredito muito nisso, não. Acho que foi o dia azarado mesmo. E aí. Mas já acabou, né, Mercúrio retrógrado? Então era o dia azarado mesmo. Beleza. E Acho que terminou esse mês, inclusive. Eu sei porque eu tenho uma taróloga, não, amiga e aí minha. o cara foi. Aí eu fui e falei assim: cancelei o job. Cancelei. Aí o cara falou assim: What behavior is this? Que comportamento é esse? Sim. Tipo, eu só te pedi o login e senha. E aí depois eu falei, pô, o cara tá certo, pô, que comportamento é esse? Aí eu vou responder ele e tal, vou voltar com o projeto, mas é isso, assim, tem dia que a gente Mas erra, né? foda-se, a gente é Foda-se, humano. Pode falar palavrão aqui? pode. Senão você 35, corta. 35 mais, né? Mas é A isso. gente é humano, É, né? Então, assim, eu, quando eu tenho esses meus momentos, eu já aviso pro meu marido e pro meu filho, me deixa sozinha, já me te deixa conhecem, né? sozinha. Aí eles já entendem que naquela hora não dá para falar comigo. E tem algum livro, assim, algo, ou algum curso, filme, série que te inspirou a ser quem você é? Você lembra de algum que de repente pode compartilhar com o pessoal? Não, Não. amigo, foi a correria mesmo, É? foi ter que me virar. Eu vim para São Paulo, eu tô aqui há 24 anos e eu decidi que
que eu tinha que dar certo, que eu tinha que me virar, que eu não podia desistir. Então, assim, muitas vezes que eu pensei em voltar, eu tive amigos que me ampararam. Então, assim, eu acho que é você ter amigos, assim, você ter pessoas que você possa contar. Isso é fundamental na vida de todo mundo, É né? verdade. Livro é legal, senão vão achar que eu odeio livro aqui, né? É muito legal, mas a minha leitura é muito acadêmica, é Entendi. muito para o lado direito, é muito para a questão de dano moral, de direitos humanos, direitos da personalidade. Eu gosto muito dessa área. Então, os livros que eu mais me dedico à leitura são dessa área. Eu adoro Netflix. Eu acho que a gente desopila às vezes, É né? A verdade. gente dá É uma, importante né? também. Despressuriza um pouco. Então, vejo muita série de Netflix, de Globoplay. Meu marido fala assim: "Não, eu agora estou assistindo a novela das 9. Aí, Mania de Você, né, da Ah. Globo. Aí meu marido, eu não acredito que você tá vendo novela. Você tem 5.000 coisas. Você me pega 5.000 coisas para fazer na vida e para assistir novela. Eu falo para ele, eu preciso. É o meu momento de. Eu não penso em nada, só fico pensando se a personagem vai ser desmascarada ou não. E eu esqueço da minha vida. Isso é bom É bom, é demais. bom. Porque daí você volta e às vezes você volta com um outro olhar para a coisa, É né? porque descansa o cérebro, né? A gente que trabalha muito Exato. com o cérebro, pô. Precisa, né? Então, eu acho que a gente precisa desse momento, assim, né? De vou despressurizar total, até para você não ter um infarto, não ter Pô, um AVC é um piripaque. problema sério. Agora, o que me motivou sempre foi muito eu querer, primeiro assim, eu querer ser um orgulho para os meus pais. Legal. Porque meu pai, como eu disse para você, era sargento do exército, a gente teve uma vida muito simples, né? Nunca nos faltou nada, mas o meu pai sempre investiu muito na minha educação. Eu estudei, Valorizava isso, né? exato, eu estudei num dos melhores colégios de Resende, que é o Santa Ângela. Uhum. Meu pai colocou eu e minha irmã para estudar lá. E na época, para uma pessoa que era sargento, a mensalidade era apertada ali para o orçamento familiar dele. E meu pai nunca se negou a fazer isso. Meu pai sempre é, que pôde. O que era educação, não faltou dinheiro em casa. Aula particular, quando eu precisei, para reforço, etc. Então, eu sempre achei que eu tinha que ser orgulho para o meu pai. Eu não podia nunca. é, que meu pai tivesse notícias que, putz, sabe, a minha filha não deu certo, falhou. Então, Você viu o esforço dele, né? exato. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre foram a minha grande, assim, o meu benchmark, assim, de eu quero ser pais como, uma mãe como eles foram meus pais, e eu quero que eles tenham orgulho de mim. Então, isso sempre foi um parâmetro. Tanto é que eu já me peguei muitas vezes pensando assim, meus pais ainda são vivos. Se um dia eu perder meus pais, o que que eu, Ah, eu assim, penso isso também, que vai sabia? ser o É. meu, A sabe? gente nunca tá pronto, né? Mas no que eu vou me basear? Porque eles não vão estar aqui mais para ver É. cada degrau que eu subo, né? Então eu já me peguei pensando nisso, mas nem quero Não, mas pensar. com certeza eles têm muito orgulho, pô. Com É, certeza. e eu tenho meu filho, porque agora eu tenho que ser exemplo para o meu filho, né? Então é isso. Eu sempre procurei ser orgulho para os meus pais e hoje eu tento ser muito exemplo para o meu filho de que a gente tem que ter garra na vida, É. sabe? E ter algum propósito pessoal, como eu disse para você, que eu acho que, graças a Deus, eu conquistei, que foi minha família, mas um propósito também de o que que eu vou deixar de legado, né? Quando Sim. eu morrer. Do que as pessoas vão se lembrar de mim? O É que 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 eu seja a tua fiz, família, né? para Porque, melhorar esse mundão de Deus, sim, né? sim. Porque é isso, assim, tem uma questão que é legal pra gente pensar sobre essa questão do legado, que é assim, é, às vezes as pessoas que vão lembrar de você, é, são muitas pessoas, mas quem que você quer que lembre de você também, né? Porque eu acho que é Uhum, importante isso. Às vezes o teu legado é de deixar uma boa, um bom direcionamento para tua família, para as próximas gerações da tua família, e das pessoas que gostam de você, que te acompanham. A gente não vai agradar todo mundo também, né? sim. Mas é isso, assim, aquilo que a gente acredita que eu posso deixar de uma marca positiva no mundo, Uhum. né? Agora, para não dizer que eu não gosto de livro, Ah, me veio aqui à cabeça que uma época que eu estava bem, uma fase bem
ruim assim na vida, eu ganhei um livro muito simples, inclusive da Juliana de novo, né, que eu já falei dela aqui, que é muito simples, fininho, você lê num dia, mas que ele te dá um mindset muito legal, que é Quem Roubou Meu Queijo. Esse é muito legal. Eu acho esse livro muito É legal porque legal. ele te mostra que você precisa organizar Sim, essa trilha que você quer percorrer, né? E é um livro tão simples, de é leitura tão muito legal fácil. Eu lembro mesmo. de ter lido numa noite o livro todo, porque ele é bem É fininho. fininho. Mas ele me marcou, esse livro. Olha que legal. Ele Então me fica a marcou. dica aí, pessoal. Quem É, roubou meu queijo? é. Muito E bom. não é tão novo esse livro. É, mas é um livro legal. Muito Legal. legal, porque ele usa ali a história, né, de dois ratinhos, mas que te mostram que direção é tudo. Você tem que Sim, ter onde você quer ir, né? perfeito, perfeito. Elaine, eu tô muito grato por esse Eu papo que tô. aqui. Eu falo pra Poxa. Não, caramba, né? foi legal pra caramba. A gente contou muitas histórias legais. Acho que vai inspirar muitas mulheres, muitas pessoas, né? Muitos homens também, os camaradas aí que estão nos assistindo. Eu acho que a gente tá aqui para aprender, sabe? A ser um marido melhor para nossa companheira, um pai melhor, um filho melhor. Tá aí uma coisa que, se você me permite, eu vou falar. Claro. Ser um marido legal para uma mulher que é executiva, que está no mercado, é muito bom. Tem uma coisa que eu acho que foi um presente de Deus. Eu tenho um marido maravilhoso. O meu marido tem mais orgulho de mim do que eu mesma. Ah, que bacana. Isso é tão legal, assim, qualquer coisa que eu faça, você vai ver, você vai me colocar lá, ele vai colocar no stories dele, Que bacana. Elaine falando disso, isso é tão gostoso, É, porque não tem uma coisa assim de, eu não quero que ela, sabe? Ele sempre me coloca num nível muito acima, sabe? Assim, isso é muito legal, sim. porque é a história que eu estava falando, para quem você quer ser orgulho? Para os seus É. pais, para o seu filho e para o meu marido. Meu marido também passou a ser uma referência. E eu não posso esquecer de falar Pô, disso, baita porque declaração de amor, hein? eu tenho, assim, eu me Pô, sinto muito, muito abençoada por Deus, pela família que eu tenho, e pelo marido, porque meu marido é às vezes eu até falo para ele, nossa, você me vende muito acima do que eu sou, eu fico até sem graça. legal, legal. Poxa, eu acho que é isso, assim, a gente, né, a gente que é homem, eu pelo menos me sinto nessa obrigação também, né? Porque é fazer diferença para quem faz a diferença na nossa vida, né? E eu Sim, tenho certeza que se ele te trata assim é porque você realmente é essa pessoa importante para a vida dele. Então, sim. parabéns pela família, pelo Obrigada. relacionamento que vocês estão construindo. E a gente precisa escolher uma palavra aqui Ah, para garantir que as pessoas assistirem esse episódio até o final. E aí precisa tá. ser uma palavra, pode ser até uma pegadinha, tá? E aí tem regras, né? Não pode ser nome de programa, nada disso, mas algo que seja uma pegadinha ou então algo que esteja dentro do que a gente falou, Tá. que aí vai ser nosso indicador. Escreveu essa palavra, a gente sabe que viu até o final. Acho que é confiança. 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 Você tem que Bacana. transmitir confiança. Então, se você escrever a palavra confiança aqui nos comentários, a gente vai saber que você ficou com a gente até o final. Vou lá no chat olhar. Aí, ó, a Elaine Hashtag vai. confiança, hashtag confiança. Tem alguma questão que a gente não falou que você gostaria de trazer? Não. Quer dizer, se deixar, a gente bate papo. Então a gente vai. Inclusive, porque na cozinha tem pão de queijo, A gente se vai pra deixar, lá. A gente continua lá a vai ficar conversa. aqui. E fica o convite, as portas estão sempre abertas, tá? Cara, foi muito bacana esse papo. Aprendi Também adorei muito muito. contigo. E, Imagina. poxa, pessoal, compartilhe, tá? Sim. Compartilhe com as pessoas que merecem assistir esse Faz que nem meu episódio. marido, coloca lá no Aí, ó, stories. ajuda, pô. Né? E se você não tá inscrito no Tudo é Venda, tem alguma coisa errada. Exato. Se inscreve aí também e a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Obrigada. Valeu, Elaine. Poxa, muito bacana. Obrigada, viu? Adorei. Passou rápido. É.